Bom dia a todos. Em nome da ABED, eu quero agradecer a participação de todos nessa nossa conversa, né? E aos nossos especialistas que estão aqui para fazerem as apresentações. Essa conversa faz parte do Seminário Nacional da EAD, né, que está sendo realizado de 18 a 21 de outubro. Ele é totalmente online e aqueles que se interessarem podem estar acompanhando as demais apresentações, né? É só acionar o link e fazer as inscrições para poder receber um certificado no final. O nosso tema hoje é a discussão do perfil do profissional de EAD, né? E a gente conta aqui com a participação de 3 feras que trabalham com EAD já há um bom tempo, que tem esse histórico das competências que foram se alterando pelo caminho, né? A ABED, ela começou a fazer um trabalho em relação às competências, ela tem um documento que está disponível, inclusive, no site, que é as competências da EAD, né? Ouvindo, assim, foi na época, em 2012, 2013, por aí, foram ouvidas várias instituições que trabalhavam com EAD, né? E a partir de ouvir essas pessoas que tinham várias composições de equipe, uns tinham uma equipe absolutamente enorme para cobrir todas as áreas, outros trabalhavam com uma equipe mais reduzida, então a gente tentou discutir como montar essa matriz, né? Como é que era a matriz de competências que deveriam ter os profissionais de AD. E aí a gente chegou a algumas dimensões, né? Que a profissão de AD está ligada aos aspectos tecnológicos, de comunicação, pedagógicos e de gestão. Quer dizer, você teria que ter, se você fosse trabalhar com um profissional só, é um super-herói, porque ele tem que ter formação em todos esses elementos. E dentro desses diversos aspectos, você tem as questões ligadas a planejamento, a produção, a implantação, a avaliação e a validação dos trabalhos de EAD, né? Então, por isso é que é uma matriz, você tem as dimensões onde ela está presente, mais as competências específicas ligadas a cada uma dessas áreas, né? Então, isso foi em 2012, né? E agora a gente vai ver o que mudou e o que ficou desses elementos que a gente levantou lá atrás, né? E para começar aqui a nossa conversa, a gente vai ouvir a Patrícia, né, que é uma grande fera, trabalha aí na capacitação de educadores ligados à educação à distância, prepara o pessoal para desenvolver programas em vídeo, tem todo um apoio assim para aliviar a tensão quando a gente está lá, agora vai começar o EAD, como é que a gente faz? Então, isso foi muito útil nesse momento aí de pandemia. Então, vamos começar primeiro ouvindo a Patrícia. Bom, professora, eu queria agradecer primeiramente ao carinho, seu carinho, agradecer ao Diego, à professora Regina, que está compondo essa mesa tão querida, à ABED pelo convite, e também a todos os presentes aqui conosco, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a Manon, que está aqui também, o Fernando, a Maria, a Jurema, enfim, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e também as pessoas que estão assistindo a gravação, porque esse evento, né, vai ficar disponível a você que não pôde acompanhar ao vivo. Professora, como você disse, eu já trabalho, né, na área de formação docente, em especial na área das videoaulas, né, embora também atue em outras frentes também, na área de produção de material didático, às vezes tem alguns clientes que nós atendemos nessa área de produção também, de produção de cursos, mas enfim, mas eu fiquei conhecida como a Patrícia dos vídeos, né, professora? O pessoal a Patrícia dos vídeos, então, e é com muito carinho, até porque essa minha raiz e que eu venho dessa área do audiovisual, e é com muito carinho que eu estou aqui hoje, e para compartilhar um pouco das minhas experiências, né, do que eu tenho vivido. E minha fala, ela vem muito ao encontro disso tudo, né, quando a gente pensou nessa mesa,
eu pensei justamente em fazer uma fala com base nas minhas experiências, com base no meu olhar. Então, assim, em se tratando dessa questão do perfil do novo profissional de AD, eu vejo com bons olhos, e como eu disse, né, com base que eu venho trabalhando há anos como consultora, como produtora de conteúdo, como formadora de professores, e antes de falar desse novo perfil, é preciso que a gente analise bem onde o mercado está e para onde ele aponta. Nesse sentido, eu vou direcionar minha fala para o mercado de lançamento de cursos online de forma independente, que nunca esteve tão em alta. E quando a gente trata dessa questão de mercado de lançamentos de cursos online, a gente traz um conceito, eu gosto de trazer um conceito, que foi um conceito que não é tão novo assim, que foi trazido para a academia, inclusive num congresso da ABED, no Congresso Internacional da ABED de 2006, pelo professor Leonel Trachtenberg, professor Regis Trachtenberg, particularmente o professor Regis, uma pessoa que eu admiro muito, que ele trata a docência online independente, que nada mais é que os professores que lançam seus cursos de forma independente. Veja, a gente está falando de 15 anos, professor, então 15 anos já era tratado desse assunto dentro da academia. Por quê? Porque o professor Regis, o professor Leonel já vislumbraram esse mercado, né, com o avanço das tecnologias, com a questão da educação à distância, essa nova forma de atuação profissional, né, do professor. Mas vejam, se tratando de lançamentos, a gente tem aí um mercado que ele começa a se popularizar em 2011, né, quando surge a Hotmart. Isso a gente está falando do mercado mais comercial, fora da academia. Em 2013 surgem os grandes players, né? E grandes players que eu digo, os profissionais que começam a faturar assim as suas casas de milhões de reais, né? E os infoprodutos mais populares, os cursos, e-books, os webinars, então são os infoprodutos lançados dessa forma. Então começa a ter ali um movimento muito grande, uma popularização desses infoprodutos, né? Então, e a partir daí também surgem as metodologias, né, de lançamento, impulsionadas pela clássica, né, fórmula de lançamento do Jeff Walker. Então, aí junto com a popularização do smartphone. Então, a gente tem duas situações, né? A tecnologia, né, que é a popularização da educação à distância, e aí a questão também da popularização dos smartphones, porque foi barateando a tecnologia, as pessoas tiveram mais acesso, né? Então, a tecnologia e a educação na palma da mão, e hoje a gente tem aí um mercado, quer dizer, 5 bilhões de pessoas utilizando smartphones em todo o mundo. O Brasil hoje ocupa o 5º lugar nos países que mais acessam diariamente, né, as pessoas que mais acessam diariamente celulares. E aí, né, em 2019, em 2020, começa a pandemia. E o mercado de lançamentos, o que ele faz? Ele entra no ápice, né? Todo mundo lançando cursos, né? Muita gente aí que começa a lançar curso, nunca tinha pensado em lançar curso, começa a lançar não só cursos, mas infoprodutos. Mas o que isso tem a ver com o novo perfil do profissional de AD? Porque quando a gente olha para essas possibilidades de mercado em alta, qual o profissional mais habilitado para fazer esse tipo de trabalho? É o profissional que já atua na educação à distância, que tem muitas vezes aquelas competências, mas que fica olhando, às vezes, para outras oportunidades e deixa de olhar essas oportunidades que estão acontecendo. E aí, quando a gente fala o mercado de lançamentos, não tem só isso também. A gente tem um mercado muito vasto, que é o mercado de consultoria, o mercado de mentoria, que acontece também. E, logicamente, isso daí é preciso desenvolver também novas competências, né? Porque, às vezes, o professor, ele não tem ele está acostumado, enraizado, por exemplo, se tratando do professor, né? Não tem aquela habilidade gerencial de lidar com aquele gerenciamento, né? De tratar não só o conteúdo dele, ministrar aquele conteúdo online, mas também tratar de outras questões, por exemplo, gerenciais do curso, a admissão desse aluno, a questão de lidar com a parte financeira do curso e tudo mais. Então, são outras competências também. Inclusive, eu quero deixar aqui um artigo que é muito interessante do professor Regis, do professor Leonel, chamado 6 competências essenciais da docência online independente, que está disponível nos anais do Congresso Internacional ABED de Educação à Distância.
tá bem? Está disponível. Então, ele fala sobre essas competências. E já, logo, inclusive, tem um material da ABED, como a professora própria Ivete citou, um referencial que a ABED disponibiliza. Mas, veja, nada impede que o professor ele faça parcerias com outros profissionais, porque aqui a gente não está falando só do professor, eu estou destacando o professor porque a gente sabe que esse público aqui que nos assiste, muitas vezes é professor, mas tem os profissionais também, o design instrucional, que ele atua com o desenho do curso, mas ele pode atuar em outras frentes dos lançamentos também, ele pode atuar como gestor desse lançamento, como um lançador, como em alguns casos, algumas comunidades chamam, né, da pessoa que lança o curso. Aqui eu quero trazer um exemplo bem clássico, tá? Clássico não, um exemplo recente, inclusive, que a gente fez, numa experiência nossa que a gente fez um lançamento, agora recente, nós as Conectadas, para quem não conhece, já fica a dica aí, as Conectadas, o Enia com 11, nós temos um canal no YouTube, e esse grupo foi criado na ABED de 2019, se eu não me engano, né, pela professora Renata Costa e a professora Fernanda Furuno. Nós éramos em 11, agora somos em 10, e nós temos como madrinha a professora Vani Kensky, que é ela que deu esse nome para o grupo. E nós criamos, né, não foram todas as conectadas em virtude da disponibilidade de tempo, né, porque outras conectadas estavam envolvidas com outras ações. Mas nós fizemos um lançamento. Todas sabiam fazer um lançamento? Não, mas nós aproveitamos o melhor de cada uma. Então, quando eu falo em parcerias, justamente nesse sentido, que você não precisa desenvolver competências que você, de repente, não tem condições nesse momento, mas fazer parcerias, e isso é muito comum no mercado de lançamentos, tá? Estabelecer parcerias com outras pessoas que têm outras habilidades, até para que faça isso de forma mais rápida, para fazer esses lançamentos. Então, por exemplo, trazer um case aqui no nosso caso. Nós fizemos o lançamento. Eu, Mônica Campos, Paula Carolei e Viviane Monteavaro. Como que nós fizemos? Dividimos as tarefas. Então, a professora Mônica Campos ficou na parte de suporte ao aluno, na parte financeira, Mônica Campos. Paula Carolei, na parte do desenho do curso, a questão dos conteúdos, né? A gente desenvolve os conteúdos, cada uma desenvolveu os conteúdos, mas ela fez toda essa parte da costura, né? Do alinhamento desses conteúdos. Viviane Monteavara, então, ela atuou como social media, fez muitas peças publicitárias, embora a gente tenha contratado uma pessoa para fazer a parte de vídeo, alguns vídeos para nós, 2 pessoas, aliás, que fizeram a parte de vídeos e parte de artes, as principais, e ela fez a parte de conteúdos para as redes, né? Nós fizemos a parte das campanhas publicitárias e ela fez essa parte de redes. Então, ela atuou nessa parte de social media, por exemplo. Eu atuei, como eu estou mais acostumada nessa parte de lançamentos, já faço lançamentos desde 2010, atuei nessa parte de gestão do lançamento, na parte estratégica. Então, a gente dessa forma, nós fizemos um MVP, que é um produto mínimo viável, né? Um produto que a gente fez para teste, né? Que aí faz parte desse primeiro lançamento, a gente lançar um produto, né, com o mínimo de investimento, mesmo assim investindo, para ver se realmente é validado, se ele é válido, para a gente fazer um segundo lançamento. E realmente foi validado. Né? O nome do produto, por exemplo, o curso Transformando Práticas Online, e o evento foi a Semana da Prática Digital. Então, só trazendo um exemplo para vocês, que foi possível, nem todas sabiam fazer, mas a gente uniu forças e lançamos o curso. E aí entra o perfil desse profissional. Como é que ele tem que ser? Ele tem que ser criativo, disposto a assumir riscos, persistente, observador, curioso, pesquisador, tem que estudar, tem que ir atrás de informação, tem que ter uma intimidade mínima com os meios digitais e prestar atenção no comportamento deste novo aluno, deste consumidor, principalmente, né? Pensar em quem que você vai atingir. Né? Então, são várias oportunidades. Por exemplo, dentro desse mercado de lançamentos, a gente tem o mentor, que é o lançador, que aí ele pode ser um coordenador, o gestor EAD, o design instrucional, o copywriter, que é a pessoa que escreve textos com foco na conversão, ou seja, com foco na venda ou com foco em alguma ação, né, que você quer que a pessoa faça, né, que às vezes nem sempre é venda, mas uma inscrição no formulário, enfim. O suporte ao aluno, né, um suporte de vendas, um gestor de tráfego,
gestor de tráfego hoje, né, que pode até ser mesmo um designer instrucional, ele pode se especializar nisso, em gestão de tráfego. Hoje a gente sabe que gestão de tráfego é algo que é imprescindível para qualquer pessoa que atua na internet, não só na área da educação, mas qualquer pessoa. O social media, que é a pessoa que posta, hoje todo mundo é um pouco de social media, na verdade, que a gente toda hora está postando, está escrevendo ali, então postagens e interações com o público, e o design gráfico e o videomaker. Então, esses são alguns, né? Citei, lógico, de forma bem breve. E, como eu disse, então é possível fazer, e, além disso, como eu disse, é possível atuar como consultor, como mentor. Então, eu trago essa percepção, né, finalizando a minha fala, com base na minha experiência, com base na minha atuação. Como eu trabalho com isso, né, trabalho já há muitos anos, quem já me conhece mais intimamente, e até mesmo quem não me conhece muito, mas sabe um pouco, acompanha um pouco o meu trabalho, sabe que eu trabalho com isso. É difícil? Não é fácil, mas é possível. Né? O que a gente fala, o problema é que as pessoas elas são muito imediatistas, elas querem ter retorno no primeiro lançamento. Isso muitas vezes não acontece. Eu já tive casos, por exemplo, de lançamentos que o professor teve retorno no primeiro. Já tive casos que o professor teve retorno no terceiro lançamento. Então, isso é muito relativo. Mas é preciso persistência. Esse trabalho é um trabalho que exige dedicação. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, não estão dispostas a se dedicar. Tá? Mas é um mercado que vale a pena. Eu sou uma pessoa que eu sou muito entusiasta, né? Eu vejo sempre com bons olhos as situações, e eu acho que por isso que eu me mantenho há tanto tempo, que eu insisto nisso, e eu sei que hoje o profissional de AD é a pessoa mais preparada para atuar nesse mercado. Né? Eu vejo dessa forma, eu vejo muitos lançamentos acontecendo, e eu fico pensando, falo, puxa vida, se tivesse um profissional de AD, isso não teria acontecido. Se tivesse um design institucional nisso, esse curso teria sido melhor. Se tivesse um conteudista aqui melhor, esse curso teria sido melhor, né? Teria um conteúdo melhor. Então, a gente vê que falta isso no mercado, um profissional bom de AD. Então é isso, professor. E aí eu coloquei, né, assim, coloquei depois as principais etapas de um lançamento e coloquei algumas dicas, mas se você quiser eu deixo para o final. Se você quiser essa parte para quem está querendo. Então vamos deixar e ouvir um pouquinho o Diego, aí depois, se der tempo, você volta. Tá bom? Tá bom. Então, agora, muito obrigada, Patrícia. Suas colocações são sempre muito importantes, o pessoal fica realmente atento a tudo que você traz de informação aí na formação do profissional de AD. Agora a gente vai ouvir o Diego, né? Que o Diego é um especialista em negócios, né? Economia, finanças, com pós-graduação, especialização nessa área de negócios. Ele tanto desenvolve como ele certifica, ele ajuda no processo de certificação de cursos de graduação e pós-graduação. Então, a gente tem uma outra vertente para analisar essa questão do perfil de AD. Né? Ele é sócio-diretor da VG Educacional. E aí, vamos ouvir, então, atentamente essa nova fera que vai nos trazer informações de quais são as contribuições, né, desse perfil de profissional hoje que a gente está vivendo nesse boom de EAD. Bom dia, professor Ivete, obrigado pelas palavras, obrigado, Abed, pelo convite para estar participando do Senaed. É uma honra muito grande, né? A gente está participando do evento aí, principalmente com essas feras que estão aqui do meu lado hoje. A professora Ivete, extremamente conhecida no meio, todo mundo a adora, né? Muito querida. A Patrícia, que minha amiga há muitos anos já, é parceira de congressos, de ir junto, de dividir carro, enfim, e muitas conversas, muitas histórias boas. A professora Regina também aí, parceira de longa data, né? Já trabalhamos juntos em algumas produções, só pessoas que eu admiro bastante. Bom, como a professora Ivete disse, eu estou no mercado de AD há bastante tempo. Eu fui coordenador de curso, fui coordenador de polo de instituição grande, né? Do mercado brasileiro, e faz 10 anos que estou aí à frente da VG, junto com a minha sócia Viviane Goy, tocando produções de conteúdo e também auxiliando instituições aí no credenciamento de EAD,
e também na autorização de cursos, né, dando esse suporte para algumas instituições que estão começando. E aí a gente conversava antes aqui sobre, antes de entrar no ar, né, sobre esse novo momento que a gente está vivendo. Se a gente pegar os momentos da EAD no Brasil, a EAD no Brasil teve um momento de expansão muito grande até 2007, ali 2008, no sentido de quantidade, né? Então começou ali um credenciamento exagerado de polos, né? Na época ainda os polos passavam por avaliação, alguns deles passavam por avaliação e a instituição poderia abrir uma quantidade enorme, né, de polos. E depois você tem, a partir de 2007, 2008, o MEC começa a perceber que você tem aí um aumento exagerado na quantidade de polos e o foco na qualidade ele estava se perdendo. E aí você começa, então, a coibir mais essa abertura. Os polos foram suspensos na época, os cursos muito mais supervisionados, né? Várias instituições passaram por supervisão, de credenciamento e tal. O MEC lançou um referencial de qualidade, e esse referencial de qualidade falava sobre vários aspectos da EAD. A partir de 16 e 17 começou um movimento contrário, de maior ganho de qualidade, uma desregulamentação um pouquinho maior. E aí, em 2020, a gente tem a pancada da pandemia, né? Que vem e acaba pegando uma galera de surpresa. E aí você começa a perceber a mudança muito clara no perfil do profissional da EAD, que é o nosso tema aqui de hoje, porque os requisitos foram muito mais evidentes a partir do momento em que você tem uma expansão muito grande de cursos online, não só superiores, regulado pelo MEC, mas também cursos livres, né, que empresas buscaram para vender seus conteúdos na internet, profissionais autônomos, como disse a Patrícia, que buscaram colocar o seu conhecimento também à disposição, porque ficou muito exacerbada essa questão de conteúdos online, tanto gratuitos quanto cobrados. E aí você tem também a busca por novos profissionais para dar conta desse tipo de produção. Então, a cadeia hoje de produção, a cadeia hoje que faz a retaguarda, o background aí da EAD, ela é muito grande, né? É uma cadeia muito extensa. Hoje, para você desenvolver um curso, como bem disse a Patrícia, você precisa de diversos profissionais. Então, a VG, que está fazendo 10 anos agora, nesse ano de 2021, a gente aumentou o nosso quadro muito no ano passado, além de abrirmos muito a questão das especialidades. Então, nós tínhamos aqui uma quantidade de especialistas e isso foi se desdobrando. Então, por exemplo, dentro do nosso audiovisual, a gente tinha lá roteirista, cinegrafista e editor. De repente, você passa a ter mais apresentadores e locutores, porque os professores não poderiam vir aqui gravar por conta do distanciamento social. Você começa a ter necessidade de mais designers audiovisuais, a gente teve que criar para auxiliar aquele professor que não tinha intimidade com a linguagem do vídeo, que a professora Regina vai falar daqui a pouco sobre isso, que ela é especialista, tanto quanto a professora Patrícia. Então, você começa a ramificar e a desdobrar diversos profissionais. Então, hoje, da retaguarda, desde um desenvolvedor de LMS, né, um desenvolvedor de ambiente virtual, você tem os designers instrucionais, que são extremamente importantes, ou designers educacionais, né, mesma coisa. Você tem a necessidade desse profissional que vai direcionar quem quer trazer conteúdo, né, para venda ou conteúdo gratuito para o seu público, né? Os conteudistas, muito importantes, né? O ano passado, para vocês terem uma ideia, a VG teve de contratação mais de 2.600 conteudistas no ano, né, em todo o Brasil. Então, muita gente que não fazia esse tipo de trabalho começou a fazer. E aí você tem que ter designers acompanhando o tempo todo para poder orientar esse professor de como trazer o conhecimento dele para o escrito, para um roteiro que vai virar um vídeo, né? Então, isso ficou uma coisa muito latente. A parte de designers editoriais, ilustradores, diagramadores, programadores visuais, né? Você pega uma ilustração
E você tem que identificar quem é o público que vai ter acesso àquele material para eu saber que tipo de ilustração eu vou colocar. É mais profissional, voltado para o corporativo, é mais voltado para o ensino infantil, porque hoje o ensino infantil, o ensino médio, fundamental, também utiliza-se muito de recursos digitais, precisa desse reconhecimento. Então, um termo que era muito utilizado no marketing digital, que é a identificação da persona, ou seja, quem está recebendo esse conteúdo, hoje nós temos que ter muito grande aqui dentro, porque principalmente, a partir do ano passado, houve uma explosão na quantidade de clientes do corporativo. Então, até 2020, a gente produzia muito para o EAD superior, porque você precisa, por conta da regulamentação, ter material didático voltado para o aluno, e a partir do ano passado, você começa a ter várias empresas querendo transformar o que antes era digital e o que antes era presencial e físico no que é online e digital. E aí você tem que ter um acompanhamento muito forte em cima dessa produção, porque as empresas geralmente sabem fazer isso presencial. Então, teve casos, por exemplo, de eu ter um acompanhamento aqui de um designer junto com o especialista da empresa e o cara me mandar para o designer 40 áudios de 5 minutos cada um, explicando cada slide que ele colocava no curso presencial dele. E a gente pegar esses slides com esses áudios e transformar isso num conteúdo digital para chegar aos colaboradores de onde ele ia fazer aquele curso presencial pela empresa dele. Então, esse tipo de sensibilidade é o que a gente tem que ter hoje para atender a essa nova demanda que o mercado tem nos trazido, tá? Então, essa cadeia, ela tem a parte de revisão de texto e normas, que não é simplesmente corrigir os erros de português, tem que ver se a linguagem realmente está adequada, se o designer realmente fez um acompanhamento e não transformou o que o professor falou num erro, né? Ter essa sensibilidade junto com o conteudista, né? Não só o professor, mas o conteudista lá da empresa, um consultor, enfim. E no audiovisual, a gente aumentou, como eu disse antes, a gente aumentou uma grande quantidade de funções, né? Então, hoje você tem roteiristas, roteiro de pré-produção, roteiro de pós-produção para edição, designers audiovisuais que faz o mesmo trabalho do designer editorial lá dentro do audiovisual, editor, cinegrafista e uma grande quantidade de apresentadores e locutores, porque como os professores começaram a mandar os roteiros que eles queriam colocar em aula, a gente começa a fazer, então, essa produção aqui com voz e imagens ou com apresentador, que são jornalistas, que vão para o estúdio, tem essa intimidade com a câmera, né? Então, isso foi muito a partir do ano passado, né? A quantidade de clientes aumentou muito porque todo mundo passou, como diz a Patrícia, a querer oferecer esse conhecimento online, porque está mais fácil as tecnologias, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem de quando o celular chegou no Brasil, né? Achei super interessante o professor Osiris, né? O doutor Osiris, na verdade, né? Que é uma figura conhecida demais. O Osiris já foi ministro, o criador da Embraer lá atrás, né? Hoje ele é chanceler ali do grupo Ânima Educação. E ele falava assim, agora nós não vamos ter sossego mais nem no automóvel. Isso porque, na época, só fazia ligação, né? E ele estava falando na época, o pessoal da telefonia do Rio de Janeiro, falou, agora não tem mais sossego nem no automóvel. Então, hoje o celular, a gente sabe que a maioria das pessoas fazem os seus cursos e assistem tudo mais pelo celular do que pelo computador. Então, você tem que ter essa sensibilização e também como chega esse conteúdo para o cara. Se ele vai ter acessibilidade no celular, se vai ficar agradável para ele assistir ali, né? Se o vídeo vai ficar interessante por uma tela de celular, se eu não vou colocar muitas imagens pequenas ao fundo do vídeo e isso vai atrapalhar o aluno. Então, é uma gama, uma infinidade muito grande de profissionais que estão cada vez mais requisitados, cada vez mais buscados nesse mercado. Como eu disse, a gente começou a pandemia com um número de funcionários, de colaboradores, e hoje a gente, ao invés de diminuir, a gente aumentou e muito essa quantidade. Por quê? Porque ramificou mais as funções e aumentou a demanda para a gente poder atender aí tanto as instituições de ensino superior quanto as empresas. Beleza? Então, era essa a minha fala por enquanto. Daqui a pouco, se tiver pergunta, a gente volta. Muito obrigado, professor Ivete. Obrigada, Diego. Foi ótima a sua conversa.
Agora vamos ouvir a professora Regina Tavares, né, da Cruzeiro do Sul, que tem uma longa história também de AD. Ela começou fazendo coberturas dos eventos de AD, né? E hoje supervisiona a produção toda do audiovisual da Cruzeiro do Sul. É um prazer tê-la aqui, então vamos ouvir você para fechar esse bloco de conversa. Obrigada, Ivete, obrigada, Patrícia, Diego. É muito bom estar aqui falando com vocês, que eu já conheço aí de longa data, a gente já tem algumas experiências ao longo dessa jornada da educação à distância. Agradecer a professora Rita, Maurício, entre tantos outros que fazem esse evento acontecer. Muito bom estar aqui com vocês, com certeza. E dialogando sobre esse tema que a gente tem tanto apreço, né? A questão da profissionalização, das competências, das habilidades desse indivíduo que hoje se insere no mercado da educação à distância. Bom, como disse a Ivete, eu comecei ali como jornalista, né, cobrindo os eventos ali da ABED, entendendo um pouco daquele cenário, e com o passar do tempo, entrei na carreira docente, né, me tornei professora, coordenadora de curso, e, em paralelo, fui chamada aí lá em 2013, né, para somar a equipe multidisciplinar ainda, ali um pouco tímida, mas já representativa, dentro da Cruzeiro do Sul Educacional. E nesse contexto eu me deparei com uma equipe que sabia claramente qual era o papel de cada um dos seus componentes, né? Então, coordenador de curso, professor conteudista, o tutor, o design instrucional, o profissional da tecnologia que lidaria ali com a dinâmica, né, dos LMS, etc. E nesse contexto eu cheguei, né? Cheguei ali como um ser quase assim um pouco estranho nesse contexto, né? A gente sabe que a produção audiovisual geralmente ela é um pouco apartada, ela às vezes é delegada à contratação de parceria, né? A Patrícia está aqui, ó, só confirmando, né? Nem sempre a instituição, a organização consegue ter a produção audiovisual de forma robusta, internamente, dentro de casa, a gente sabe que isso é caro, o Diego está ali também confirmando os custos, né? Com equipamento, infra, esse profissional, né? Enfim, entendo também que nesse cenário havia uma predileção à linguagem verbal, né, por parte dos alunos. Muitas vezes a gente tinha uma produção um pouco tímida e, às vezes, o material didático teórico subia para o LMS, mas não dava tempo de subir a produção audiovisual. Às vezes ela não conseguia ter o mesmo ritmo, né, de simultaneidade de produção. E o aluno não se queixava. O aluno, ele tolerava, ele entendia, ok. Outrora, nós percebíamos que a videoaula era quase um repeteco da argumentação, do repertório, da situação problema trabalhada ali na sequência didática do teórico. Poxa, 2 objetos educacionais distintos, com linguagens específicas, falando a mesma coisa. Então, o aluno não sabia se esse material ele se complementava ou se ele era apenas o mais do mesmo, né? Se eram linguagens diferentes abordando a mesma temática, as mesmas, enfim, orientações. A gente trabalhava com um universo de conteudistas também bem restrito, né? Aqueles que você já sabia que vão entregar, aqueles que a gente chama de ponta firme, né? Aqueles que você pode confiar, sente seguro, uma volumetria também tímida, métodos e processos não tão desenhados, né? Era um momento bem específico. Em paralelo, a gente tinha os professores ainda tateando a educação à distância, ali, né? Com os 20%, alguns um pouco desconfiados, né? Em relação a esse universo, outros querendo adentrar esse espaço, mas sem muita desenvoltura diante das câmeras, ou ainda com essa linguagem, como o Diego falou, que precisa ser dialógica, adaptada, né?
precisa desse copyright, né, Patrícia, para fazer com que essas pessoas de diferentes especificidades compreendam a mensagem que a gente deseja transmitir. Enfim, e era um momento em que nem todos participavam das decisões estratégicas, né, pedagógicas, ali da empresa, da organização, do negócio da educação à distância. Tanto é que quando eu tive que compor aqui a minha equipe, eu cheguei, nós tínhamos 3 pessoas trabalhando. Hoje a gente tem 30 pessoas trabalhando aqui na frente, não mais da produção audiovisual, mas, na verdade, na gerência de mídias. E aí eu vou falar um pouquinho como é que a gente chega nesse cenário. Mas, avançando um pouquinho na história, houve um artigo que eu publiquei lá na ABED, em 2016, a respeito da análise da trajetória formativa das matrizes curriculares, dos cursos de rádio e TV, jornalismo, enfim, publicidade e propaganda, todos da área da comunicação. Porque eu senti uma inquietação. Eu precisava compor a minha equipe, construí-la, mas eu não encontrava no mercado pessoas com as competências e as habilidades que a educação à distância demandava, porque a gente não estava fazendo televisão. A gente não estava numa produtora audiovisual. A gente estava trabalhando com educação, né? E a gente precisava decodificar essa linguagem audiovisual, no meu caso, né? Falando aqui um pouco do meu terreno, para que o professor se sentisse à vontade, seja por meio de formações, docentes, etc., seja por meio do engajamento desses professores aqui do grupo, porque queríamos que eles fossem nossos conteudistas, queríamos provocar esse pertencimento, né? E para isso, o engajamento deles na produção de materiais era fundamental. E eu não encontrava esse profissional com essa sensibilidade, né? De lidar, o fino trato da linguagem com o docente, a paciência de lidar com aquele que não tem essa desenvoltura diante das câmeras. Por exemplo, a gente aqui, nesse lado dos bastidores, a gente lida com apresentadores de TV, jornalistas, locutores, pessoas em que recebem comando e, ok, executam facilmente, com destreza, né? Foram habilitados a isso, mas não era o que a gente encontrava quando lidava com o corpo docente. Então, como achar esse profissional que tivesse essa sensibilidade, essa flexibilidade para entender que a educação à distância está mudando toda hora, né, a todo segundo, e isso implica também a renovação, a alteração dos cargos, das funções, concordam? Né? Tudo muda muito sempre na educação à distância. E esse profissional que trabalhava em televisão ou que trabalhava com uma produtora audiovisual, ou até de forma independente, ele tinha um cenário muito confortável, ele sabia ali qual a sua função, né, dentro da equipe, ele não entendia muito bem que ele deveria ser multifuncional, era tudo muito novo. Bom, avançando o curso da história, fui formando a minha equipe, habilitando essa equipe com algumas especificidades, né, que eu não encontrava na formação acadêmica, e eu tive que formar ali na vivência do cotidiano aqui, ao lidar com a produção de materiais. E eu lembro de um aluno, em uma dessas palestras que eu fiz, e ao dizer sobre a prosperidade que a carreira da educação à distância poderia representar para esses profissionais do audiovisual, e ele me disse o seguinte, me perguntou: professora, será que vale a pena entender um pouco desse universo da educação à distância? Será que eu teria oportunidades, né, de trabalho nessa frente? E eu disse sim. Aguarde e verá, porque a tendência é que tenha abertura para vocês ainda mais com o passar do tempo. E dito e feito, a gente teve aí a pandemia, essa transformação digital que foi acelerada por ela, né? O ensino remoto, síncrono, emergencial, que não é educação à distância, mas fez com que as pessoas se aproximassem e rompessem um pouco algum preconceito, caso existisse, em relação à educação à distância, a educação híbrida como uma realidade já desde o ensino infantil,
Então, renovação dos espaços de sala de aula para que o ensino híbrido funcionasse, produção de materiais para dar conta daquilo que o encontro síncrono não permitia com a pandemia, outras questões que surgiram nesse interim, como Big Data, inteligência artificial, realidade mista, aumentada, realidade virtual, enfim, a necessidade de trabalhar com cocriação, né? Então, essa equipe multidisciplinar precisa se renovar, precisa ter novos agentes, atores ali, atuando em cocriação. Não dá mais para eu pensar no material teórico descolado do audiovisual, no LMS descolado dos objetos educacionais. Não, é um conjunto que se complementa, que parece ter ali uma narrativa que faz sentido, né, que tem significado para o estudante. Aí as competências digitais foram super disseminadas entre os docentes. Então, como a Patrícia falou, hoje o professor ele se entende até como empreendedor, né, dos seus próprios cursos, dos seus próprios conteúdos. Eu lembro que antes a gente tinha ali a dificuldade de ensinar ao professor como compartilhar a tela, né? Quantas vezes a gente iniciava uma call e as pessoas não sabiam que deveriam desmutar o microfone. Hoje, olha só, até a melhoria das condições tecnológicas de cada um, de conexão, né? Isso representa realmente um avanço e um horizonte muito promissor para o profissional da educação à distância. Ele tem penetração, inclusive, revelada aí pelo último Fórum Econômico Mundial, né, que diz que alguns cargos, né, que surgirão e que vão abastecer aí até 2022 aproximadamente 6 milhões de profissionais no mercado, dizem respeito a algumas atividades que são demandadas pela educação à distância. Quer ver algumas? Vou falar. Especialista em inteligência artificial, machine learning, né? Os chatbots da vida. Um especialista em marketing digital. Tutores que não são só tutores, são mentores de carreiras. Especialistas em internet das coisas, gerente de projetos, né? Os PMOs. Os analistas de segurança da informação, os T&Ds corporativos que precisam produzir material didático corporativo à distância, numa volumetria absurda, os produtores de simuladores. Hoje, aqui, nós não fazemos mais audiovisual. A gente precisa entender quais são as especificidades e quais características eu devo ter para ter condições de produzir uma videoaula em 360 graus, um simulador 3D, um laboratório virtual que envolva realidade mista. Veja, não é só audiovisual, é quase uma amálgama de várias linguagens midiáticas. E esse é o nosso desafio, entender que aí a gente precisa ter flexibilidade, as produções vão ser mais robustas e complexas. A gente não está mais fazendo os cursos tradicionais de então, a gente está fazendo cursos super complexos, né? Esses dias, a gente, em parceria aí com a VG, se aventurou a fazer conteúdo em japonês, né? Olha só o desafio. Então, uma volumetria que é exponencial, mas precisa ter controle de qualidade, controle de produtividade, gestão e um foco na inovação. Um foco no horizonte de que tudo pode mudar a qualquer momento. E ainda obedecer legislações, como questões de acessibilidade. Hoje eu tenho aqui pessoas que eu nunca imaginei ter na minha equipe. Por exemplo, um tradutor e intérprete de Libras, né? E que hoje, um legendador, né? E que hoje tem alta demanda na produção de materiais. Eu acho que é esse um pouco do admirável mundo novo que a gente vai encontrar para o profissional da educação à distância. Uma carreira extremamente promissora que não se contenta mais a preencher esses pequenos quadradinhos que a gente encontrou lá no início dos anos 2000. Hoje a gente trafega entre outros espaços e a complexidade dessas profissões é muito maior. Seu olhar e a sua contribuição para essa questão do perfil. Eu gostaria agora, eu organizei algumas das questões que estão aí no chat e vou distribuir um pouco por vocês as questões que apareceram. Para a Patrícia,
tem uma pergunta específica de como continuar a capacitação desse professor, desse novo profissional de EAD. Né? Como é que você sugere que esse profissional se atualize? Eu acho que foi a professora Nayara, né, que perguntou. Foi, professora Nayara, muito obrigada. Eu já tinha até anotado aqui a pergunta dela. Realmente, como eu disse, buscar parcerias, você encontrar uma pessoa que você se encaixe nesse projeto, realmente é um desafio. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: o que eu preciso primeiro, eu sempre faço o seguinte com meus mentorandos: faz uma análise SWOT. Faz uma análise SWOT, veja o que você tem de ponto forte, veja o que você tem de pontos a melhorar. Eu não gosto de falar pontos fracos, né? Pontos a melhorar. Por quê? Quando você faz essa análise sincera, você vê o que realmente você precisa ali para aliar, para ter como parceiro, o que você precisa ali para contribuir no seu curso online ou no seu lançamento do seu infoproduto. E aí, quando eu falo infoproduto, pode ser um curso, pode ser um e-book, enfim, um webinar, qual o evento que você está pensando em lançar. O que você precisa saber? Entrar em comunidades, procure buscar comunidades. No Facebook, por exemplo, existem várias comunidades nesse meio de lançamentos de curso, comunidades da Hotmart, por exemplo, da Eduz, Monetize, que são comunidades que são de pessoas que estão ali justamente buscando parcerias também. Então, fazer postagens, interagir com as pessoas é o melhor caminho. Né? E aí, lógico, fazer entrevistas, né? Buscar, assim, conhecer um pouco do perfil do profissional, buscar o perfil, buscar conhecer também se a pessoa tem experiência em lançamento, se ela não tem, como é que é, se essa pessoa realmente se encaixa naquele perfil que você deseja. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Quando a gente fala em cursos e especializações, existem várias, né? Existem várias especializações, vários cursos, inclusive, em breve eu vou lançar um workshop, porque o pessoal tem pedido bastante. Eu, na verdade, eu não lancei mais, eu tenho um programa de mentoria em grupo que eu faço, que é já tradicional, só que eu não lancei, o último foi no final de 2019, porque veio a pandemia, assim como o Diego, que também teve um boom. Para a gente também foi muito difícil falar gente, porque eu trabalho em equipe, tá? Eu nunca trabalho sozinho, eu sempre trabalho com uma equipe bem boa, e eu não consegui mais lançar programas de mentoria em grupo, por conta da questão da demanda profissional, porque eu atendo instituições também, eu produzo, às vezes, por exemplo, tem agora, recentemente, atendi Croton, atendi Callink, no sentido de produzir cursos, porque eles, às vezes, pedem para a gente produzir uma formação docente, por exemplo, né? Patrícia, produz um curso para mim, um curso seu, né? De formação docente para a gente deixar na nossa instituição aqui, ou para deixar para os nossos profissionais. Então, acabou que eu fiquei louca aqui, que eu não conseguia fazer esse grupo de mentoria. Então, em breve, eu vou fazer um workshop intensivo para orientar os professores. Mas tem vários cursos bons, tá, na praça. O que eu acho o seguinte: você tem que procurar formação e procurar parcerias nessas comunidades, tá? Procurar parcerias com profissionais e fazer entrevistas, né? Fazer entrevista via Zoom, conversar com as pessoas, que é a melhor forma. Não sair fazendo parcerias com pessoas assim que você não tem. Você tem que ter aquela afinidade, porque pensa o seguinte: é tipo um casamento. É tipo uma sociedade. Você vai conviver com essa pessoa durante o lançamento todo. Então, procure conhecer essa pessoa, conversar com ela, né? Não faça pelo WhatsApp, ali converse ali meia dúzia de palavras e saia fechando parcerias. Né? Então, primeiro, faz a análise SWOT, veja certinho o que você precisa realmente ali se aliar, o que você precisa realmente a nível de conhecimento, né? O que você consegue desenvolver em pouco tempo, o que você realmente vai precisar de parceria. Por exemplo, eu jamais na minha vida vou me meter a besta e fazer site, por exemplo, porque é uma coisa que, primeiro... outra coisa, editar vídeo. Eu não edito vídeo. Às vezes o pessoal pergunta: Patrícia, qual é o editor de vídeo? Gente, eu edito às vezes videozinho, fiz uma série uma vez para o Instagram, como editar vídeos pelo celular. Meu Deus do céu, para mim foi um sufoco. Não vi a hora da série terminar, porque eu não aguentava mais editar vídeo. Meu compromisso foi editar todos os vídeos da série no celular. Cumpri até o final. Fiz todos os vídeos da série pelo celular. Eu mesma fiz, né? Mas não aguentava mais fazer edição de vídeo pelo celular. Mas é possível, tem gente que adora, né? A Viviane Monteavaro faz um monte de edição de vídeo pelo celular, faz edição, ela é uma nossa conectada aí, ela é super gênia nessa área. Mas, assim, eu já não gosto, não é uma coisa que eu vou desenvolver, né? Eu faço quando eu tenho que fazer alguma coisa muito urgente.
Mas aí a gente tem que pensar, o que eu preciso? Eu preciso de um design gráfico, eu preciso de um editor, eu preciso... Então, essas questões que você precisa ver, que realmente você não vai fazer. Eu não vou fazer um site, né? A Renata Costa, por exemplo, que está aqui nos assistindo, conectada também, um beijo. Inclusive, daqui a pouco, professora Ivete, se você me permitir, eu vou mandar um beijo para minhas amigas que estão aqui nos prestigiando, nossos amigos, que tem que mandar um beijo para o pessoal aqui. Só um tempinho, Patrícia, na despedida, porque a gente precisa ainda ouvir o Diego e a Regina. Tá bom. Mas, tá enfim, bom? É essa questão. Eu acho que eu coloquei, eu não sei se eu respondi, mas eu acredito que, Nayara, se você for faltando alguma coisa, por favor, coloque aqui, que a gente coloque aqui mais alguma coisa aqui. Tá ótimo, Patrícia, obrigada. Ô, Diego, para você tem algumas questões aqui ligadas ao salário do profissional. Então, com tantas exigências, né, para que ele trabalhe com outras competências, será que o salário acompanha tudo isso? Tem várias manifestações do Tiago, da Alexandra Aguirre, de mais alguns que fazem essa questão para você. Eu, ao contrário de aqui colocar muito profissional multifuncional, eu mais que espalhei, né, as funções que hoje a minha empresa ela mais conta com setorização mesmo de funções do que com profissionais multifuncionais. Eu acho que as universidades hoje talvez cobraram isso a partir da pandemia do professor, que ele fosse multifuncional, e isso eu vi pessoas colocando aqui que às vezes o salário não era compatível pelo nível de exigência que se fazia com esses profissionais docentes. E hoje aqui dentro da minha realidade de produção, eu tenho mais uma segmentação dentro dos próprios setores. Então, igual eu falei, no audiovisual que eu tinha 3, 4 funções, igual a professora Regina falou, agora a gente tem ali 8, 10 funções diferentes. Em relação a níveis salariais, como a gente não tem uma regulamentação, principalmente para... Alguém perguntou ali sobre designer instrucional, se os salários estão acompanhando ou não. Como a gente não tem regulamentação, depende muito do mercado. Se eu vou comparar um designer educacional aqui onde fica a minha sede de produção, que é em Maringá, é diferente de um valor salarial de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem uma outra realidade, tá? Os profissionais que trabalham conectados, muitos deles vão procurar os níveis salariais onde é compatível com a realidade dele, com o custo de vida dele. O que a gente está fazendo hoje, aqui principalmente, é essa segmentação dentro da função, porque como você não tem também uma quantidade muito grande de profissionais, a gente tem que fazer formação desses profissionais. Então, muita gente trabalhava como revisor de texto e veio para a VG para trabalhar como designer. E aí começou a aprender, então entra com um nível, né, de auxiliar e vai subindo até chegar no nível. E hoje a gente tem até o nível de gerência, né, onde você pode tomar conta de diversos projetos, como sendo depois do nível de designer sênior. E aí você tem as funções acompanhando aí os salários, tá? O que eu tenho para dizer, professor Ivete, para todos que perguntaram, é que as oportunidades são diversas, né? O profissional, como ele não tem uma regulamentação específica de piso e tal, ele vai ser remunerado conforme o mercado e aí conforme a realidade de onde ele está prestando o serviço, né? Eu não posso dizer que, por exemplo, um editor lá que trabalha com a Regina na Cruzeiro vai ganhar o mesmo que um editor que trabalha aqui, porque eu não sei a realidade de lá, qual que é a oferta e a demanda, né, por esses profissionais, né, qual que é o nível do profissional. Então, o mercado, ele se regula, né? A gente vive num capitalismo livre e o mercado ele vai regulando essa questão salarial, tá? Então, assim, o que eu vejo, e aí eu não gosto nem de falar em níveis de salário, eu gosto de falar em oportunidades, porque o salário vai depender muito da especialização e da competência que aquele profissional ele acabou adquirindo. O que eu vejo é uma grande oportunidade de novos negócios dentro dessa área, tá? Principalmente, como foi colocado aqui por algumas pessoas, nessa área de designer educacional. Tem vários cursos bacanas para serem feitos, para as pessoas aprimorarem os seus conhecimentos, porque a demanda por esse profissional está muito grande, né? A gente está sempre contratando aqui, não só seletista, mas prestadores de serviço também, para poder dar conta desse auxílio
que a Patrícia colocou, inclusive, aí dessas pessoas que querem lançar os seus cursos e não têm hoje tanto conhecimento no lançamento. Então, diversos profissionais sendo requisitados, né? Recentemente a gente fez só para finalizar, a gente fez uma oficina na web sobre revisão de texto e a gente selecionou 50 revisores de texto numa pegada só, no Brasil inteiro, para fazer contrato com a VG e receber por página ou receber ali por material revisado. É um trabalho que a gente faz para a ABED também, de tradução, tudo fizemos para a professora Regina aí essa questão do material em japonês. Então, assim, oportunidades tem demais e o salário vai acompanhar, é claro, de acordo com oferta e demanda, como é o nosso livre mercado, né? Tá certo. Obrigado. A gente não vai ter um super-herói, né? Um que seja competente em todas as áreas, mas aí tem que avaliar quais são as áreas em que ele vai ter competências mais específicas e mais detalhadas, né, Diego? Bom, e tem uma questão para a professora Regina, que é a respeito na produção dos materiais, como é que se dá a questão das negociações, né? Como é que há essa questão do diálogo entre conteúdo, comunicação, né? Isso que é tradicional na formação das equipes, né? Quem é que vai determinar as características do material? Mais o conteudista ou mais o comunicador, né? Então, a Maria Fortes que fez essa questão para você. Eu vou colocar aqui, mas se você puder ir respondendo, a gente agradece. Tá ok, Ivete. Bom, um abraço a todo mundo que ainda está com a gente, né, nos escutando e, enfim, acrescendo ainda mais esse debate. Eu acredito que não só quando a gente fala dos profissionais da educação à distância, mas de um contexto geral do mercado de trabalho, as competências socioemocionais, as soft skills, né, são determinantes, né? E aí a gente está falando de um profissional que hoje, às vezes a gente até recruta pela competência técnica, mas dispensa pela ausência da competência socioemocional, não é mesmo? Quem tem maior protagonismo? O professor conteudista, o pedagógico ou aquele que está na linha da confecção, né? Nessa produção, nesse design, seja audiovisual, seja instrucional, etc., do material. Eu diria que precisa ser 50%, 50%. Né? O professor não pode perder aí o seu valor, né? O seu papel. Né? A gente precisa desse professor, aqui no nosso caso, que trabalha como professor, né? Substancialmente. Porque ele domina essa relação com o coordenador de curso, com o projeto pedagógico do curso, ele domina a área de atuação daquele aluno que a gente almeja que seja um egresso ideal. E o profissional aqui, ele tem determinadas técnicas, competências que esse professor não tem. Então, precisa ser um casamento, né, justo, né, e que seja feliz para as duas partes. Então, eu acredito que as soft skills, se a gente pensar aí a habilidade da comunicação, né, da argumentação, a questão do trabalho em equipe, a questão do desenvolvimento aí da flexibilidade, da empatia, de ouvir o outro, são questões tão sensíveis, né, que não estão no domínio, no universo das competências técnicas, mas que faz toda a diferença ao lidar com o professor e ao lidar com essa tarefa tão substancial que é a produção de materiais. Então, soft skills é a palavra certa, é o termo certo para a gente estabelecer uma relação com um diálogo saudável com o professor. Obrigada, Regina. Agora acho que a gente tem alguns minutinhos para fazer as despedidas. Aí você pode mandar todos os beijos, Patrícia. Bom, não deu tempo para eu falar do passo a passo, mas eu quero disponibilizar para o pessoal que ficou até agora, né, e que quer saber mais. Eu vou disponibilizar um PowerPoint com o passo a passo. Eu não sei se eu disponibilizo por aqui ou se eu mando por WhatsApp. Se as pessoas quiserem, eu posso
disponibilizar meu WhatsApp, as pessoas me mandam, porque na verdade, eu posso mandar esse passo a passo para quem quer fazer o lançamento, posso mandar disponibilizar esse material adicional também, tá, Pro? Já que a gente está com o tempo um pouquinho corrido, eu posso disponibilizar para quem quiser. Então, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp para quem deseja receber material adicional sobre lançamento. Vou colocar aqui, sobre o lançamento. Vou mandar aqui, pessoal, só um minutinho, rapidinho. Pronto, pessoal, porque a gente está com tempo curto. Agora eu vou mandar os beijos. Beijo para a professora Rita Maia, um beijo, Ritinha, Rita de Cássia, Renata Costa, Jurema Ortiz, o Luiz Cláudio Biagiotti da Marinha, um grande amigo, a Luciana Ramos, a Lani Prima, a Viviane Goy, que é sócia do Diego Dias. Olha, eu vou colocar da próxima vez a foto da viagem, da última viagem que a gente fez, das nossas malas, de como a gente chegou ao nosso destino. A Catiane Teres, mostrar um pouco dos bastidores. Da próxima vez, acho que no próximo CIAET, professora Ivete, eu vou colocar um pouco de bastidores, tá? Isso é muito bom, é muito divertido. E um beijo grande para vocês e dizer que fica aí o convite, né, para as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre essa parte de mentoria, sobre docência online independente. Eu aprendi muito com o professor Regis, né? Ele escreveu um livro, eu tive o privilégio de contribuir o livro dele, no livro que ele organizou, que o professor João Matter também teve o privilégio também de escrever um capítulo, que é Docência Online Independente, Novos Horizontes Profissionais de Educação, que está disponível na Amazon. Queria também disponibilizar o meu livro, que é o Socorro, Preciso Gravar uma Videoaula, que está disponível na Amazon também. E deixar o meu site também, patriciarodrigues.com.br. Se alguém quiser saber mais sobre esse mercado de lançamentos, mentorias, eu fico à disposição e agradecer esse público maravilhoso que esteve com a gente. Maria Arruda, um beijo grande para você, um beijo a todos. O Instagram, Carolina Franco, Patrícia Rodrigues EAD, e o YouTube também, Patrícia Rodrigues EAD, e o Facebook também, Patrícia Rodrigues EAD. Um beijo, Regina, um beijão estar com vocês, um privilégio, uma honra estar com vocês, Diego Dias, meu amigo, e a professora Ivete Palange, sempre nossa grande mestre. Obrigada, Patrícia, muito obrigada pela sua contribuição. Maurício, Bia, Alessandra, professor Frederico, um beijo grande. Vamos ouvir, então, as despedidas do Diego. Agradecer demais a ABED aí, né, todos os profissionais envolvidos, sempre muito atentos aí a nós, né, que somos profissionais do mercado, sempre com muita atenção, né, Maurício, Bia, a Alê, né, o Oséias, todo mundo aí da professor Lito, e agradecer a professora Ivete aí pela mediação maravilhosa, como sempre, né, a professora Ivete que é muito querida aí no meio, minhas colegas Patrícia e Regina, sempre uma honra estar com vocês, né, que a gente aprende tanto junto aí. Pessoal, todo mundo que perguntou aí sobre enviar currículo e tal para VG, para contratação, freelas e tal, o e-mail é talentos@vgeducacional.com.br e se a galera quiser entrar em contato pelas redes sociais também, @VG_educacional, para procurar ali que nosso pessoal aqui que fica responsável por responder pode encaminhar os currículos, pode fazer tudo que vocês pretenderem por ali, ou no Instagram, ou no LinkedIn, no Facebook, tá bom? Estamos sempre na rede aí para atendê-los, tá bom? Beijão para todos aí, bom evento, e nos vemos lá em Fortaleza, né? Ficar o convite aqui para todo mundo ir para Fortaleza, retomar os eventos presenciais e aqueles cafés, aqueles happy hours, né? Além de muito conhecimento que a ABED traz para todos. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Diego. Vamos lá, a próxima, professora Regina, para as despedidas. Obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e também aprendendo muito. E eu já estou com a minha malinha pronta, tá, para Fortaleza, estou assim, super ansiosa para participar de um evento ao vivo, presencial, né, em loco, e a gente poder tomar esses cafés nos bastidores, que faz toda a diferença, né, para a nossa interação.
Um abraço aqui para todo mundo da Cruzeiro do Sul Educacional, virtual, que também está ligadinho aqui acompanhando, para o time da ABED, que é sempre muito atencioso, professora Rita, Maurício, enfim, todo o time aí do professor querido Lito. Um abraço, obrigada, Ivete, obrigada, Patrícia, obrigada, Diego. Um abraço a todos. Beijão para Rita, gente. Um beijão, professora Rita. Sempre muito participativa. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. É uma honra estar aqui com vocês, com gente tão boa aí no mercado e partilhando generosamente o conhecimento. Foi muito bom e foi muito divertido organizar essa mesa. Queria também lembrar a todos que a gente, como já disse o Diego, a Patrícia e a Regina, a gente pretende reencontrá-los, né, no Congresso Internacional, agora presencialmente, lá em Fortaleza, e poder conversar e estar perto de vocês e contar uma série de coisas de bastidores que todos eles têm para partilhar com vocês. Foi um prazer estar aqui, quero agradecer também ao pessoal da ABED, todo o pessoal de apoio que fica nos auxiliando aqui, nos apoiando em todos o que nós precisamos. A Ritinha, que está sempre aqui com a gente, né, e partilhando o conhecimento, fazendo todas as honras, conversando com cada um dos participantes, né, e a todos aqueles que dispuseram um tempo para nos ouvir e partilhar com a gente esses momentos bem felizes. Obrigada a todos e até uma próxima vez. Tchau!